Olá a todos, eu sou Durval Carvalho do Nascimento. Sou William Boyten Miller, claro, e a gente vai apresentar o nosso TCC de confiabilidade das pessoas com os bancos virtuais. A gente queria agradecer ao nosso orientador aí, professor João Carlos de Campos Feital, que nos ajudou por todo o processo de concepção desse trabalho. Vamos lá. Introdução do tema. A gente escolheu esse tema exatamente para demonstrar que o avanço de tecnologia possibilitou que as empresas do âmbito financeiro elas trabalhassem de maneira completamente online, né? Essa relação aqui da TI com o tema do nosso trabalho, que foi as fintechs. Ou seja, com esse avanço que a tecnologia proporcionou, teve essa oportunidade, né, que apresentou que das empresas do âmbito financeiro trabalharem completamente através de aplicativos, de smartphones, mudando completamente o tipo de, não só de rotina dos usuários, mas também de rotina do próprio banco, né, com que eles mudassem, repensassem certas coisas e tudo mais por conta dessa nova maneira de trabalhar. Com esse avanço foi que se deu a criação das fintechs, né? As fintechs são exatamente aqueles bancos que trabalham, né, de maneira completamente online, sem as agências, sem muitas vezes a necessidade de assinatura de papéis físicos, que não tem tanto esse contato que as agências físicas têm, né? De estar ali sempre com o pessoal do caixa, com um gerente, assim, geralmente as fintechs elas fazem esse contato mais por telefone, né? Ou então até mesmo por chat, ou até mesmo não precisa desse contato com uma pessoa física em si, e se acabam se utilizando de chatbots, né? Com toda essa falta de contato e tudo mais, isso acaba gerando, né, um grau de inconfiabilidade nesses bancos, que é exatamente sobre isso que o estudo que a gente fez nesse trabalho vai se tratar, que é exatamente analisar o nível de confiabilidade dos usuários em relação aos produtos financeiros, né, que seriam os aplicativos e os aplicativos não só de celulares, mas também presentes nos computadores, né? E exatamente o grau de aceitação desse novo meio, dessas operações financeiras, em relação não só ao grau de idade, né, mas também ao grau de aceitação em si, assim, se eles precisam ainda melhorar alguns certos pontos, né, e vamos citar quais são esses pontos. Aí passo a palavra ao Durval. Na questão de confiança ao usuário, dos entrevistados, a grande maioria dos usuários confiam positivamente nesses bancos, né? Com os argumentos que se sentem seguros com os seus dados financeiros, nas transações e na agilidade de suporte eletrônico que o serviço online oferece, né? Sendo que sentem-se mais na questão de praticidade, sente-se mais à vontade para trabalhar em bancos, né, sem precisar de ir a uma agência física, falando assim. E na questão do sistema de informações que podem colaborar para garantir ao usuário um ambiente de operações totalmente seguro, bom, nesse sentido, as empresas e os bancos têm investido bastante em programas que, além de proteger os usuários, também protegem seus dados de operações. Na questão de, imagina se um funcionário, um usuário perde os dados, imagina a dor de cabeça que uma agência financeira teria com esses dados perdidos e chegaria até a perder todos os usuários, poderia levar até uma falência de uma empresa. Então, a questão de segurança em agências financeiras virtuais, ela é bem levada a séria.
E como prevenção, especialistas frisam que os ataques são voltados principalmente a aplicativos móveis, que os dados, segundo os dados da Febraban, apontou que 70% dos acessos aos bancos virtuais aqui no Brasil são feitos por esse meio de aparelhos móveis. Lembrando que para os usuários manter a sua segurança maior dentro do aplicativo, dentro dos bancos eles devem estar sempre atualizados e acessarem os sites confiáveis. Né? Exatamente. Aí, nesse caso, quais foram os objetivos, né, desse trabalho? Assim como eu disse antes, foi exatamente analisar o índice de confiabilidade e de segurança dos usuários têm em relação às fintechs. E pegar todas as dores, né, e os acertos que hoje esses aplicativos eles disponibilizam ao público, né, e não só isso, mas também levantar quais são esses pontos negativos e pontos positivos para exatamente esses aplicativos pudessem abranger mais a população, né? Tanto, não só tanto quanto o índice de confiabilidade, mas também a acessibilidade para toda a população, né? Bem, em questão das justificativas, qual a relevância desse estudo a verificar a propensão dos usuários em realizar a adoção dessa inovação tecnológica financeira, né? Bem, como atualmente a vida dos usuários, né, de serviços bancários, acho que a vida da população inteira é corrida, cara. Acho que esse estudo ele vem a tentar buscar esclarecer que, querendo ou não, a população hoje em dia vive cada vez mais corrida. Então, a questão do serviços financeiros, bancários, assim, virtuais, vem a facilitar muito a vida dos usuários. Questão de não precisar se locomover até uma agência física para resolver problemas bancários, conseguindo resolver tudo na palma da mão, né, no aplicativo virtual. Isso vem a facilitar a vida e melhorar a vida de certa forma, né? Essa vida corrida que a gente leva. E essa mesma questão frisa o potencial usuário, os potenciais usuários a serviços da fintech, né? Se tem confiança ou prefere os serviços prestados pelas instituições financeiras tradicionais. Acho que isso vem crescendo visivelmente, que hoje em dia praticamente as pessoas tentam facilitar a vida cotidiana. Então esse serviço vem ajudando, vem crescendo, vamos dizer assim, né? Que hoje em dia a gente pode fazer compras online e facilidade de ter uma conta virtual agiliza bastante. Então isso é um potencial crescimento. Tá certo que existem ainda usuários que têm problemas em acesso, mas isso acho que é uma tendência e isso dá em crescimento assim alavancado. Agora eu passo a fala ao William. Aí, em questão de metodologias, né? Exatamente se trata de uma pesquisa bibliográfica para realmente levantar esse referencial teórico. O que seria isso? Exatamente buscar, através das perguntas do questionário que a gente desenvolveu nessa pesquisa, extrair o máximo dos sentimentos dos usuários em relação assim, ao que seriam os pontos fortes e pontos fracos das fintechs. Com base nisso, levantando qual seria as áreas que esses tipos de empresas precisariam melhorar, certo?
E aí, ó, pesquisa descritiva de abordagem quantitativa dos testes, exatamente isso. Com base nas perguntas, a gente acabou levantando alguns gráficos, exatamente para a gente poder estar analisando o tipo de satisfação desse público que a gente fez a pesquisa. Bom, na revisão bibliográfica, o termo fintech se refere à tecnologia moderna, né, desenvolvidas para o setor financeiro bancário, exclusivamente, né? E trata-se de uma mudança estrutural digital no setor financeiro, que com o avanço da tecnologia tende a, a ter essa necessidade de um serviço financeiro online, tendo essa visão de futuro que vem crescendo com compras. Hoje em dia, praticamente, compra de mercado a gente faz online. Então, o serviço de fintech vem como uma, uma grande ajuda nesse momento de desenvolvimento da praticidade da tecnologia que vem crescendo, né? A questão dessa mudança vem agilizando bastante pelo fato da virtualização. Né? E em questão de confiança e prontidão, bem, o índice de confiabilidade diz respeito à confiança que o usuário tem em realizar transações financeiras em ambientes exclusivamente virtual, né? Essa questão tende a... Tá certo que hoje em dia ainda existem usuários que se sentem desconfortáveis em fazer transações virtuais, financeiras online, mas isso é um número muito baixo, sendo que a grande maioria confia cegamente em transações financeiras online. Isso, as próprias agências financeiras, elas vêm com bastante ferramentas de segurança que previne o usuário e os dados utilizados nessas transações, né? E em questão de prontidão de tecnologia, trata-se da propensão dos indivíduos a adotar essa inovação tecnológica. Bem, isso como a gente já está vindo falando, a questão de adoção desse serviço tecnológico, acho que é uma necessidade da população de um modo geral, né? Vendo que a tecnologia está em uma alavancada de crescimento, o serviço virtual, financeiro virtual, tende como ser um serviço indispensável, vamos falar assim, porque com a correria diária que os usuários veem, então ele acaba migrando por necessidade. Se você for ver a questão de agência física, o tempo que ele perderia lá numa agência física, ele resolve em questão de segundos, ou vamos dizer, minutos ou segundos, né? Para agilizar a questão a praticidade que esses serviços dispõem aos usuários. Né? Passo a voz agora ao William. Aí, no caso, quais foram exatamente as nossas perguntas, né, que realizamos aí aos nossos entrevistados? Que seria em questão de idade, para exatamente levantar essa questão de que faixa etária até qual teve maior aderência a esses serviços, né? Se utilizava mais de uma conta virtual ou não. Nessa parte, exatamente, a gente buscou não só validar de que forma esses usuários utilizavam as contas, mas também de acordo com o nível ou melhor, a quantidade de contas, né? Se pode ver que, assim, isso se deve ao fato da facilidade de uma abertura de uma conta virtual em relação à abertura de conta em bancos, né? Que daí, no caso, você não precisa ir até o estabelecimento, é, levar. Na maioria das vezes você não precisa levar você precisa tirar uma foto dos seus documentos.
não precisa se locomover até as agências, tudo mais desse tipo, né? Se possui a confiança, né, nos bancos virtuais, aí é mais para validar a aceitação do público em relação a esse tema. Se confiaria depositar um montante em uma conta virtual é exatamente se o usuário ele confiaria realizar as mesmas movimentações bancárias que ele realizaria num banco com agências físicas, né? E aí se acreditaria que os bancos virtuais possam, ou irão, né, no caso, substituir as agências físicas. Aí exatamente a gente iria analisar a evolução e se a parte desses usuários ou dos entrevistados, se eles acreditariam no futuro desse meio, se exatamente isso seria o futuro e se iria substituir de forma total essas agências físicas. Quais as vantagens e as desvantagens. Exatamente nesse ponto a gente queria tentar escutar qual era os pontos que os usuários eles achavam que ainda precisariam melhorar. Seria em questão de confiabilidade, seria em questão de transparência, se tinham alguns problemas no que eles enfrentavam dentro desses aplicativos. E aqui foram os resultados que coletamos durante essa pesquisa. Como a gente pode ver no primeiro gráfico ali, ele é em relação à primeira pergunta, que seria a coleta da idade. Como a gente pode ver, a gente ali, a idade de 22, 27, ela está em primeiro no gráfico, né? Com 37,9, mostrando que não é porque é uma tecnologia tão nova assim que a idade mais nova, que seria da 18 a 22, que aderiu melhor a essa tecnologia, né? E é interessante a gente notar nesse ponto que a gente dispôs, né, de um grau de, de idade que foi um período bem curto ali nos três primeiros pontos, e no terceiro a gente preferiu dar uma esticada. Exatamente porque a gente já esperava que, principalmente por conta da herança histórica, né, a idade ali acima de 31 anos teria uma resistência maior a esse tipo de tecnologia. Principalmente por conta de não ter todo aquele contato físico, aquele contato visual que acessar a sua conta teria, né? Aí no caso, em relação à próxima pergunta, sobre a quantidade de contas. A gente pode ver ali no gráfico que a maior parte tem mais de uma conta, né? Isso mostra que, além da aderência das pessoas terem uma conta virtual, isso aumenta exatamente aquele ponto que eu citei antes, que seria na facilidade da abertura das contas. Porque além de você não precisar se locomover, você ter diversas outras facilidades e principalmente a questão da agilidade, você poder administrar as suas contas através da tela do celular, através da tela do seu computador, é muito mais facilitada devido a todo aquele layout que as empresas dispõem, né? Toda aquela questão dos aplicativos, os gráficos, a facilidade em acessar essas informações bancárias. Ou seja, ter mais de uma conta não é necessariamente ter mais problema, né? Seria, às vezes, muitas vezes, às vezes ter mais soluções, né? Em questão da segunda pergunta, da próxima pergunta, foi abordada a questão de confiabilidade. Que é exatamente a questão de confiabilidade no montante de dinheiro nessas agências de bancos virtuais. É possível visualizar que 82,75% dos nossos entrevistados, eles confiariam nessas empresas em questão de confiabilidade em relação às agências físicas, né? Não em relação ao montante. O montante, no caso, seria a próxima pergunta. Isso mostra exatamente a taxa de aderência desses usuários, né? Ou seja, se cerca de 82% dos entrevistados foram positivos à questão de confiabilidade, ou seja, isso que por mais que seja uma tecnologia nova, ela ainda precisa melhorar, querendo ou não, alguns pontos devido a essa pequena taxa de pessoas negativas. Entre
perguntas negativas, né, a gente pediu para eles citarem os motivos, né. E exatamente, um dos motivos citados é exatamente na falta de segurança, ou melhor, na na falta de segurança, exatamente, que esses aplicativos eles transmitem aos usuários, por conta da facilidade de acesso, por conta exatamente de não estar visualizando uma pessoa. Tudo isso faz com que diminua a taxa de aceitabilidade, né. Foi abordado que supondo uma extinção das agências bancárias físicas, a migração para uma agência totalmente virtual e um pouco de 70% desse público disse que sim, foi positivo, que isso poderia acontecer na questão de tempo e o principal, isso pode acontecer em questão de tempo, no caso, isso pode ocorrer brevemente, vamos falar assim, né, porque o principal argumento desse público questionado foi que com a evolução da tecnologia, né, e o aperfeiçoamento da segurança de dados e a agilidade burocrática na praticidade do atendimento virtual por chatbots, e a questão de economia de tempo, né, e dinheiro com a locomoção com a necessidade de uma locomoção até uma agência física. E isso não seria mais necessário por esse fato de ser virtual. Bom, por outro lado, a dúvida é de que todas as operações sendo virtualizadas, pode ser que exista a necessidade de possíveis operações ainda presenciais. Portanto, seria necessário, mesmo que um número pequeno, a necessidade de agências físicas, pelo fato de receio com fraudes bancárias e pelo fato das tradições, né, que essas agências levantam questionamentos na questão sindical e política, sendo bem assim, né? Bom, na outra questão, a gente levantou as vantagens dos bancos virtuais e a grande maioria pontuou que a questão da agilidade, né, e a praticidade desse serviço, oferecidos com um grande leque de opções de serviços através desses aplicativos, sem contar que não precisa pegar filas com serviços disponíveis 24 horas e as taxas bancárias serem bem menor em relação às agências físicas, né, que você praticamente não, dependendo a maioria dos bancos virtuais não cobram taxas anuais dos usuários, né? Isso seria uma das grandes vantagens de se ter um banco virtual. Bom, por outro lado, tem as desvantagens, né, que seriam a dificuldade de sacar dinheiro em espécie, isso seria uma das desvantagens. E a questão de que, se caso necessite desse saque, né, com dinheiro em espécie, esse valor, no caso, a necessidade de eu ter que sacar um dinheiro em espécie, um caixa eletrônico, eu teria que pagar uma taxa um pouco elevada, vamos falar assim, né? E a questão de ter o acesso à internet, pelo fato de não se conseguir acessar as contas virtuais sem o acesso de internet, isso pode ser uma dificuldade. Vamos dizer que deu um apagão e você está sem internet, você não tem acesso a 3G, aí dificulta essa questão da virtualização total desvantagem de um aplicativo virtual, né? Bom, agora eu passo a voz ao William. Bem, aí, nesse caso, entramos nas considerações finais, né? Que além de tudo, a gente pegou, né, todas esses dados que a gente coletou e chegou aí a essa consideração e essa conclusão, né? No caso, seria ao fato da confiabilidade. Essa questão da confiabilidade, ela é um pouco
é, assim, sensível principalmente na questão de se tratar do país que a gente vive, que seria o Brasil. Porque, assim, não só por conta de haver muitos casos de fraude, de questão de casos de roubo, né? Então, ou seja, a questão dessas empresas elas estarem investindo mais na questão de confiabilidade, na questão de transparência, como também está ali citado, todas essas questões são que muitas vezes elas precisam estar inovando e até mesmo repensando durante esses processos que elas aplicam, principalmente no momento de estar usando o aplicativo, no momento de uma ligação, ou até no momento do atendimento para esses usuários. Herança histórica. O que seria herança histórica? É exatamente a gente ainda vê que, principalmente citando a população mais idosa, com mais idade, a herança histórica de você estar fazendo essas operações financeiras fisicamente, em contato com outra pessoa, presente nas agências, é possível ver que ela traz uma questão de confiabilidade maior a essas pessoas. Ainda a questão de aceitar que esse tipo de transação seja feita através ainda do meio tecnológico, né, através do seu celular, através do computador, ainda é difícil para esses tipos de pessoa. Ou seja, mais uma vez aí estaria na questão da plataforma que esses bancos eles estão utilizando, que seria exatamente na questão dos aplicativos, seria na questão de estar realmente tentando deixar o atendimento, ou até mesmo a usabilidade o mais humano possível, com, com o intuito exatamente de estar aproximando esse público mais idoso a esses tipos de plataforma. E, consequentemente, assim, estando aumentando o seu público-alvo, sua receita. Aqui seria aí a questão de física e visual também. Por que seria a questão física e visual? Porque essa herança histórica ela traz muito disso, de você pegar o seu dinheiro na mão e depositar ao banco, você transferir esse dinheiro a uma outra pessoa. Coisa que nessas plataformas já não existe mais. Isso também foi muito. Essa questão de estar se desprendendo disso também se dá muito também à utilização de cartões de crédito, o qual é um dos principais benefícios desses tipos de empresas, das fintechs no caso, que é exatamente eles oferecem, né, o serviço de crédito com mais facilidade do que essas empresas físicas. Em questão de transparência, ali citamos, que seria mais a questão das taxas. Muitos dos bancos, principalmente desses bancos virtuais, eles se dão por taxas muito grandes em relação a crédito, em relação a saque de valores em caixas. Ou seja, a diminuição dessas taxas também também se deve à aproximação. Não são todos ainda os bancos que praticam dessas taxas mais abusivas, né, por assim dizer. São taxas exatamente por conta dessas movimentações bancárias, em questão de saques e tudo mais. Mas ainda a grande parte, principalmente alguns bancos mais conhecidos, eles ainda praticam essas questões de taxa. Então, ou seja, todo esse conjunto de dados coletados é isso que gerou a nós, né, ter essa consideração final, que são exatamente esses pontos apresentados que os bancos e as fintechs, elas precisam melhorar em seus atendimentos, principalmente para eles estarem aí apresentando um produto final ao usuário de maneira mais objetiva, né, de maneira mais clara, principalmente prezando pela transparência aí ao usuário, que muitas vezes isso acaba sendo ponto definitivo, né, ponto chave aí na abertura de uma conta nessas empresas, principalmente nas fintechs, certo? Então aí finalizamos a apresentação do nosso trabalho. Agradeço aí a todos que estavam visualizando, que estavam nos assistindo. Aqui seria o cronograma de atividades, se você quiser parar para ler. E aqui também foram as referências do nosso trabalho, certo? Aí se vocês quiserem dando uma lida, beleza? Muito obrigado aí para todos que estavam até aí. Até mais. Obrigado a todos, até mais.